Nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta grande oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos na Tua casa. Viemos aqui, ó Deus vivo, para te adorar, para te agradecer, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos derramado, pela Tua mão de misericórdia estendida a cada um de nós. Somos as pessoas mais alegres e felizes nesta noite, ó Pai, por sabermos que temos o Senhor nos protegendo, o Senhor nos guiando, o Senhor iluminando nossos passos, em sabermos que podemos, ó Deus, vir a este lugar, onde o Senhor se faz presente, ouve a nossa oração, ouve o nosso pedido. O Senhor ainda ouve, ó Pai, a nossa voz e nos responde ainda, ó Pai. O Senhor ainda atua com misericórdia, com perdão, com amor. Ó Deus, em sabermos que em um destes dias o Senhor não estará como nosso advogado, não estará como advogado destas pessoas que ficarem aqui, ó Pai, mas nós viemos aqui para nos aprontarmos para irmos com o Senhor e estarmos com o Senhor naquele dia, para não sermos nenhum de nós pegos de surpresa, ó Pai. Por isso estamos nos preparando, ó Pai. Para isso pedimos esforço a nossa coragem, para continuarmos nesta caminhada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Vamos adorar ao Senhor. Vamos começar cantando 169. Estou seguindo a Cristo um santo caminho que vai para o céu. 169. Estou seguindo a Cristo um santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Número 44. Caminhando pela vida, vi um homem levantar. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Vamos cantar? Caminhando pela vida, vi um homem levantar do seu leito sofredor. Vi também alguém sorrindo, alcançando a vitória pelo poder do Senhor.
percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. É um Deus de eterno amor, que transforma o pecador, glorioso Jeová. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Vi passar o temporal e em bonança prossegui na estrada sem temor. Segurança percebi, confiança recebi, pelo poder do Senhor. Mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo para Jesus, aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá na cruz. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. E graças a Deus, é bom cantar ao Senhor. Vamos ainda mais um? 147. Ó filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis. Enquanto isso, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. 147. Ó filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis, louvores altos lhe cantai, louvores altos lhe cantai, guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa isso. Também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Os que do mundo são, a Deus não dão louvor, mas filhos do celeste Rei, mas filhos do celeste Rei, louvai ao Salvador, louvai
ao Salvador. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade também. Dos crentes em nosso Senhor, dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enchem mais, que de prazer nos enchem mais. Que gozo te reais, que gozo te reais. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Senhor. Ó, venham no louvar os que seus filhos são, e se ergam já de mandar, e se ergam já de mandar as plagas de Sião, as plagas de Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, dos crentes em nosso Senhor. E graças a Deus. Vamos ouvir aí o quinteto com os diáconos aí? Irmão Magno, irmão Júnior, irmão Zé Ricardo, irmão Ricardo Camelo. Tem muito diácono aí, né? Irmão Luciano. Um quinteto aí com os diáconos. Vamos ficar em pé? Vamos ler, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Ainda um pouquinho dentro da era de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Na era de Esmirna, parágrafo 72, dentro aqui desta escritura, Mombrana começa com ser fiel até a morte. Ele não disse ser fiel até que se aproxime a morte, mas até a morte. É diferente de quando uma doença se aproxima, que pode lhe causar a morte, e você já começa a murmurar e a blasfemar. O cristão, ele tem isso em si, amados. Ser fiel até a morte. O Evangelho produz esta segurança no eleito, no cristão, na cristã. Me lembro da irmã Geralda, todos vocês a conheceram. Durante
15 anos, não me falha a memória, 15 ou 18 anos, em uma cadeira de rodas, e você nunca ouviu aquela mulher reclamar daquela situação. Porque nós falamos de Jó, nós falamos de tantos, mas vamos trazer para nós, para bem perto de nós. Porque fica parecendo que o nosso Deus é apenas o Deus de ontem e o Deus de amanhã. Nós falamos muito dos patriarcas, nada contra isso. Eu estou dizendo para nós olharmos para o que está bem perto de nós. Visitando o irmão Valdemar recentemente, ele estava ali no Santa Lúcia, agora ele já está na casa de uma de suas filhas. Deram um antibiótico e o corpo dele reagiu, não reagiu bem. O antibiótico fez com que todo o corpo do irmão Valdemar ficasse queimado. Foi para o UTI, já não estava muito bem. E aí deram um antibiótico, o corpo não reagiu bem, queimou dos pés à cabeça, por dentro da boca, tudo quanto é. Quando eu vi ali deitado, eu assustei, porque 2 dias antes eu tinha ido lá e o aspecto debilitado, porém não daquele jeito. Ele dizia: se Deus quer assim, irmão Tiago, amém? O que produz isto? Qual é a vitamina? Qual é o remédio? Qual é a farmácia que você vai que adquire fé de rápido? Que adquire força para você olhar na cara da morte e dizer: eu vou ser fiel até quando você vier com a sua foicinha, com a sua machadinha. Qual a religião que pode provocar isto? O que podia provocar na sunamita para ela sair de onde ela estava e ir até o profeta, se o filho dela já estava morto? Mas seu filho já está morto. Mas calma aí, eu não pedi, eu recebi por uma profecia. O profeta me disse que eu teria um filho, e eu o cuidava no caminho do Senhor, e eu quero ele de volta. Ser fiel até a morte. Você talvez tenha de selar seu testemunho com seu sangue. Milhares, até milhões têm morrido durante todas as dispensações. Eles morreram na fé. Como Antipas, o mártir fiel, eles não tiveram suas vidas por preciosas até a morte. Frequentemente pensamos que seria quase impossível ser um mártir. Ousem, porém, recordar que a fé que diariamente exercitamos para triunfar em Cristo Jesus é a mesma fé que sustentou Policarpo e todos os mártires. Porque ali era uma batalha física. Eles não podiam resistir, porque senão iam para a forca, porque senão iam para uma fornalha, porque senão iam para cadeias, tinham o pescoço cortado, mortos ao fio de espada. Só que hoje, esta morte, ela não é física, ela é uma morte espiritual, aonde Satanás tem atingido as pessoas e matado a elas. Primeiro, ele provoca uma anorexia espiritual, que as pessoas não sentem mais fome de se alimentar da palavra. O projeto de Deus, o plano de Deus era que Adão e Eva vivessem pela fé. Não tocar na árvore da ciência do bem e do mal. O contrário disso é o quê? É viver pela fé. O que tinha a ciência do bem e do mal? Tinha conhecimento, tinha teologia, tinha intelecto, tinha explicações, tinha argumentações. Não é tudo isso que a árvore da ciência do bem e do mal tem? Ela tem tudo isso. Ela tem argumentos. Ela tem explicação para tudo. E não adianta, você mostra na Bíblia, você mostra dentro da mensagem, ele sempre vai ter argumento. As coisas
encobertas, pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29, 29. Então, existem coisas encobertas que pertencem a Ele, que Ele nos deu a fé. Ou não era encoberto para Abraão olhar para a sua própria mulher? Imagina você olhar para a sua própria mulher, irmão Ricardo. Será que você ficava pensando, mas será que ela vai ter um filho nessa idade? O que conseguiu ver um filho? Ousem, porém, recordar que a fé que diariamente exercitamos para triunfar em Cristo é a mesma fé que sustentou. A mesma fé que te sustenta contra 200 milhões de demônios é a mesma que sustentou a Paulo, a Irineu, Martim, Columba, Lutero, que sustentou o irmão Brana. É a mesma fé, é o mesmo Deus, é a mesma ousadia, é a mesma coragem, apenas em tempos diferentes. Lá eles tinham coragem para ir a uma fornalha e não retroceder. Nós hoje temos coragem para enfrentar demônios, mais de 200 milhões, e não retrocedemos. Quem te dá esta coragem? Quem nos dá, irmão? De você resistir até a morte, até o arrebatamento. E dar-te-ei a coroa da vida, desde que nem mesmo um copo d'água fria dada em nome do Senhor deixa de ter uma recompensa. Como será a grande recompensa ao que dá sua vida como Marte pelo nome do Senhor Jesus? Talvez possamos obter uma vaga ideia se compararmos esta coroa com a coroa conquistada em uma corrida. Ele está citando aqui 1 Coríntios 9, onde Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade incorrem, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Uma coroa dada ao vencedor de uma corrida olímpica era uma coroa de folhas de oliva. Mas a coroa aqui referida em Apocalipse, dada ao mártir, é a coroa de realeza. Jesus chama de coroa da vida. Uma coroa é para os que têm combatido, a outra é para os que têm dado, ambas são incorruptíveis, elas não perecerão. Os vencedores da corrida mundana da vida logo perdem a alegria dos aplausos do mundo, sua glória fenecerá, mas aqueles que deram suas vidas para Deus, quer pelo combate diário, ou derramando seu sangue como supremo sacrifício de suas vidas, receberão a coroa da vida. Há um combate diário, há um combate com você e você mesmo, com você e seus desejos. As armas da nossa milícia não são carnais. Não, não é o irmão contra o irmão, a irmã contra a irmã. Não, é diferente. Este combate é na mente. Satanás, ele é astuto. Ele está há muito tempo aqui nesta terra e ele sabe como atrapalhar o caminho do eleito. Ele se aperfeiçoou em atrapalhar a vida do cristão. Ele vem para matar, roubar e destruir. E veja, ele está há mais de 6.000 anos batalhando. Muito pouco tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas de Deus. Podemos meditar um pouquinho nisso? Muito pouco tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas de Deus. O que nós temos feito pelas recompensas eternas? Queremos receber uma coroa, queremos receber vestes brancas, queremos receber o prêmio. E o que nós temos feito? A recompensa de Deus é avaliada muito superficialmente. Pense nisso.
A recompensa de Deus é avaliada muito superficialmente. Se cremos na realidade do nosso corpo e em um reino eterno de substância, então devemos acumular nos céus aqueles bons tesouros que estão disponíveis aos santos e fiéis. Em que nós temos crido, amados? Em que temos desempenhado as nossas vidas? Preocupamos bastante com o bem-estar da família, com o nosso bem-estar, com o bem-estar da sua cidade, do seu bairro, e então você vai lá todos os dias e limpa a calçada. Você está pensando no bem-estar da sua quadra, da sua cidade? Isso é cidadania, isso também é ser cristão. É ser limpo, é ser organizado. Ser cristão não é apenas pegar a Bíblia debaixo do braço e sair. É também ser limpo, é também ser organizado. Agora veja, em que estamos empenhando? Quanto tempo estamos empenhando para adquirirmos isto? Se cremos na realidade, veja como o Brano está dizendo. Se cremos, é uma condição. Se cremos na realidade da ressurreição do corpo e em um reino eterno de substância, então devemos acumular nos céus aqueles bons tesouros que estão disponíveis aos santos fiéis. E quem seriam estes santos? Quem seriam estas santas fiéis? Você pode dizer, sou eu? Sou eu? Você pode dizer isso com fé? Há uma recompensa, mas esses têm dado toda a sua vida por isso. Ora, uma vez mais o Espírito está falando a todas as eras. Esta mensagem é para confortar-nos hoje, assim como ela tem confortado a todos os nossos irmãos de todas as eras. E ele diz-nos que a segunda morte não nos causará dano algum. Isso está em Apocalipse 2, verso 11, você vai seguindo aí. Ora, uma vez mais o Espírito Santo está falando. Todos nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo. Apocalipse 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Naturalmente significa que estavam nele, foram lançados no lago de fogo. Pois bem, eu quero expor algo para você aqui. Isto sem dúvida levará as pessoas a comentarem sobre minha estranha doutrina. Porém eu sustento aqui, na autoridade da palavra de Deus, e nego que o incrédulo vá para o inferno eterno e fique queimando ali eternamente. Em primeiro lugar, inferno, ou lago de fogo, ou o que quer que você chame isto, não é eterno. Como pôde sê-lo se teve um começo? Em São Mateus 25, 41 diz que o fogo é eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se ele foi preparado, então ele é sem princípio. Então ele não é sem princípio. Se teve um princípio, então não pode ser eterno. Deixa eu repetir isso aqui. Como pôde sê-lo se teve um princípio? Em Mateus 25, 41 diz que o fogo é eterno preparado para o diabo e seus anjos. Se ele foi preparado, então ele não é sem princípio. Se teve um princípio, não pode ser eterno. Naturalmente, talvez você tropece com a ideia da palavra eterno, mas esta palavra significa das eras às eras. Foi preparado das eras às eras, do começo ao fim. Compreende isto? Entende isso? Não é que ele vai ser ainda, o período eterno é das eras às eras. Veja, e tem um significado diferente atribuído a ela em 1 Samuel 3, verso 13 e 14. Deus disse a Samuel que ele ia julgar a casa de Eli para sempre, e que ele não mais ofereceria sacrifícios perpétuos como seu sacerdote. E em 2 Reis 2, 27, Salomão expulsou os últimos descendentes de Eli do sacerdócio. Isso foi passado cerca de 4 gerações ou mais. Ora, você pode ver que perene não se compara com o que é eterno, ou aquilo que não teve princípio ou fim. Aqui neste caso a palavra perene significa até o ponto de extermínio. Isto foi o que aconteceu, eles se desvaneceram.
Veja a palavra destruição em 2 Tessalonicenses 1,9, os quais por castigo padecerão eterna destruição. No grego, destruição, positivamente significa aniquilação, e a palavra destruição não significa destruindo. Ora, destruindo significa algo que continua sempre em decadência. Desta maneira, o que é que aniquilação eterna pode significar? Não significa continuar aniquilando, ou o que faria a palavra destruindo, ao invés de destruição. Significa destruir até o ponto final, consumá-la, acabá-la. Você talvez queira saber agora quando você pode usar a palavra eterna e não usá-la da maneira como temos sido ensinados. Isso é fácil. Quando se aplica a Deus, significa sem princípio ou fim, e durando sempre e não cessando nunca. Pensa nisso. Você durará sempre e não cessará nunca. Uma coroa que não vai desbotar, uma glória que não vai perecer, que não vai acabar. Ageu capítulo 2. Os jovens se alegravam, os anciãos choravam. A glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Os anciãos choravam, porque em nada parecia com a glória do templo de Salomão, que Salomão levantou. Porém, uma profecia estava se cumprindo. Por isso os jovens se alegravam, que seria reerguido o templo, e que a glória não estaria nas paredes de ouro, onde ele gastou mais de 500 milhões de dólares, a história nos mostra, para construir aquele templo. Mas a glória ali não era mais no templo, não era na beleza. A glória era Deus naquele lugar. E hoje é a glória de Deus neste templo que é você, neste templo que é você, minha irmã, que resplandece. Não é isso? É a glória da segunda casa. A primeira não suportou o primeiro Adão, mas a segunda veio para ficar. E quando você fala de vida eterna, você tem em mente o que é? A vida de Deus. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Pois bem, somente os filhos de Deus têm a vida eterna. A espécie de vida que nunca teve um princípio, mas sempre foi. No princípio era. Ou seja, ele sempre existiu. Antes do princípio ele era. E antes do princípio você, meu irmão, minha irmã, você já era também com ele. Aleluia. Graças a Deus por isto. Você tem algo em você neste instante que é eterno. Que glória! Aleluia! Você tem algo em você que é eterno. Olha para você mesmo agora. Talvez você olhe no espelho da palavra, você não consegue enxergar esta parte, mas está aí em você. Chamada fé, chamada revelação, que é esta fé que está no Filho de Deus, é que é o poder de trasladação. Seremos impulsionados por essa coisa chamada fé. É ela que nos vai transportar deste corpo para o novo corpo. Não, você vai ter esta mesma aparência que você tem. Apenas sem pecado. É um corpo sem pecado nesta mesma aparência sua. Não é isso? O Brando nos explica isso na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Os selos, ele fala que ele tirou, Perguntas e Respostas sobre os selos, ele fala que ele tirou uma foto. Quando você tinha por volta de 18 a 20 anos. E ele guardou em seu arquivo.
E Ele vai revestir este corpo dele mesmo. Glorificar este corpo que Ele pensou desde antes da fundação do mundo. Talvez seus cabelos se embranqueceram, mas lá com 18 eles eram pretos, então vai ser preto de novo. É melhor você gostar de você mesmo, porque não vai mudar não. Não é? Eu não gosto de mim, eu queria assim, eu queria assado. Amor por aquilo que Deus fez. Ou foi você que começou? Não, eu queria mais assim, mais assim. Não. Deus pensou em você assim. Ele te deu esse cabelo dessa cor. Ele te deu esta altura. Ele te deu esse tamanho de braço. Ele deu esse tamanho de orelha, de nariz. Ele pensou. Pensa nisso, irmão. Que presente que não é isto. Oh, Jesus. Veja, irmãos. Aqui no parágrafo 34, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Assim como a igreja primitiva começou sob o ministério puro do Espírito Santo, com sinais e maravilhas e manifestações tais como profecias, línguas e interpretações, sabedoria, conhecimento e cura, assim nos dias de Israel, quando deixaram o Egito, eles estavam sob a liderança do Espírito de Deus, manifestando em dons. Deus era o líder do povo. Verdadeiramente Ele era seu rei. Ele era um rei pai. Ele cuidou de Israel como um homem cuida de sua família. Ele os alimentou, combateu em suas batalhas, abrandou suas dificuldades e resolveu seus problemas. Ele simplesmente ocupou-se em cuidar deles. Uma nação tinha o próprio Deus como rei, que se ocupava em cuidar deles. Pensa nisto. E ele mudou hoje? Não. Ele continua ocupado em cuidar de nós, em resolver nossos problemas. Ou não? Sim. Há coisas que é só Ele, irmãos. Há momentos que você parece que está quase que lá na fornalha com os 3 jovens hebreus. Aquela causa era só para Ele. Ninguém podia descer ali. E há coisas conosco, há momentos, há situações que é só Ele. Mas veja, desde lá do tempo de Israel, ele se ocupava em resolver o problema deles, ele simplesmente ocupou-se em cuidar deles. Que preciosidade! O próprio Deus condescendeu e veio para cuidar de seres humanos. Eles eram a única nação para a qual ele era verdadeiramente Deus. Mas certo dia começaram a olhar ao redor e viram os filisteus e outros povos com reis sobre eles. Isto atraiu seu olhar e eles decidiam que deviam humanizar sua liderança, por isso queriam um rei. Deus ia por si mesmo humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus, mas eles passaram adiante de Deus. Sempre o ser humano pensa que está à frente de Deus. Eu já descobri isso. Deus já sabia daquilo há muito tempo. Há muito tempo. Nós inventamos. Quando uma coisa é tirada de uma que já existe, eles falam que é uma cópia, mas de um ser que dá vida, um clone. Isso veio o quê? Há 30 anos atrás, qual foi com aquela ovelha Doyle. Olha lá para Adão e Eva. Deus já tinha em seu projeto.
E o ser humano sempre pensa que está à frente. Satanás conhecia o plano de Deus, por isso ele o colocou em seus corações para que passassem à frente de Deus. Quando se aproximaram de Samuel e pediram um rei, Samuel ficou tão perplexo que seu coração quase se desfaleceu. Deus tinha estado liderando o seu povo através desse consagrado e escrituristicamente vindicado profeta. E ele sentiu que tinha sido rejeitado. Ele reuniu o povo e apelou que não se desviassem de Deus, que os tinha conduzido como uma criança e os feito prosperar e os abençoou, mas eles persistiram. Deus nos chama a atenção, Deus nos mostra o caminho e nós ainda continuamos a persistir em determinadas coisas que Ele já desagradou. Você nunca foi errado, Samuel, em sua liderança. Você nunca, Samuel, foi desonesto em seus negócios financeiros. Você tem feito o seu melhor para manter-nos corretos com a palavra do Senhor. Nós apreciamos os milagres, a sabedoria, a provisão e proteção de Deus. Nós gostamos disso. Além do mais, nós não queremos ficar sem isso. Simplesmente o que queremos é um rei para conduzir-nos na batalha. Deus disse a Samuel: eles não têm te rejeitado, mas eles têm rejeitado a mim, que não governe sobre eles. Como isto foi trágico! Pouco ou quase nada perceberam que quando estavam pedindo a Deus que os deixasse ser como o resto do mundo, eles os estavam rejeitando, porque Deus tinha ordenado que seu povo agisse diferentemente do mundo. Aqueles que conseguirão ser fiel até a morte são aqueles que vão agir diferente do mundo até a morte. A escritura de apreço é esta: ser fiel até a morte. Quem é que vai conseguir resistir Satanás até a morte? É quem agir diferente do mundo até a morte. Não até o próximo problema, não até a próxima doença, não até a próxima dificuldade, não até a próxima decepção. Ah, eu estou decepcionado. Parágrafo 51, dia da vitória. A vida cristã retém muitas decepções. Mas com que olhar? Porque vai depender com o olhar, com a maneira que você está olhando a vida cristã, ela realmente vai reter decepção. É a maneira que nós olhamos, é a maneira que nós queremos entender. Não era o que Deus falava para eles, não era o que Samuel falava para eles, não é o que Deus fala para nós hoje, é o que nós queremos entender do que Deus está falando. Sabia você disso? Não é o que Deus fala, é o que nós entendemos com o que Deus está falando, é o que nós interpretamos o que Deus está falando, é o que serve. A coisa está clara, mas segundo o meu princípio, segundo o meu conceito, não é assim. Então eu quero entender assim e eu vou entender assim. Oh, Jesus Cristo! Veja, a única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. A única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Qual é a diferença entre eu, você e o restante do mundo? Carne, mesma coisa. Dores, do mesmo jeito. Problemas, do mesmo jeito. Dificuldades, do mesmo jeito. Se não é Deus a diferença, irmãos, isto nos faz pensar que não somos melhores do que aqueles que não têm conhecimento dessa palavra. Apenas somos agraciados por Deus, por enxergar o que ninguém viu.
O mundo hoje está como estava Daniel frente a Belsazar. Ou não? Está. Eles podem entender que a Bíblia está se cumprindo, mas não sabem dizer o que é. Há uma escritura na parede. As evidências do tempo do fim estão aí. Guerras e rumores de guerra. Pai contra mãe, filho contra pai. São Mateus 24 está se cumprindo. A escritura está na parede. E não tem ninguém que interprete. Procuraram em todos os sábios. Belsazar pergunta: vocês eu paguei nos melhores cursos. Vocês foram treinados das melhores maneiras que eu pude. Para agora chegar aqui vocês não me servirem? Não foi isso? Como é que pode? Vai acontecer isto nesta terra um dia destes. Pseudos pastores, intelectuais da Bíblia, ateus e ateias. Mas vocês nos constrangeram a crer na teoria tal, teoria tal, teoria tal. E agora? Tem 2 homens lá em Israel. O que é que vocês podem explicar sobre isso? Não vão saber explicar. Porque é língua estranha hoje, vai continuar a ser língua estranha lá. Mas, para quem tem profeta, é diferente. Sabe o dia e a hora que está vivendo. Aquele que crê em profeta tem galardão de profeta. E estes vão resistir até o fim. Eles suportam a prova. Eles suportam a dificuldade. Eles suportam a decepção. Eu não sei explicar como suportam, mas suportam. Eu não sei que vitamina é essa, mas ela existe. O irmão Rana dizia: Fonte, o que te faz borbulhar? Passa ano e vem ano, passa ano e vem ano, eu venho aqui e você está sempre saltitante. Sua água está sempre limpa, parece que você se renova de dia em dia. O que acontece com você, Fonte? O que acontece com você, meu irmão, que está nessa caminhada há 20, 30 anos, irmã, irmão, com tantas dificuldades? Com tantas marcas de batalha. Soldado, aonde você conquistou estas marcas? Foi no campo de batalha, imperador. Ele vai perguntar: oh, minha filha, meu filho, eu via tudo, mas eu te dei uma vitamina que fez com que você persistisse até o fim. Aleluia! Nós vamos até o fim. Qual religião poderia te sustentar, irmão, por 20, 30 anos? Não teria. Deixando Deus ao lado, Israel era como as outras nações. Deixando Deus de lado, nós seremos apenas mais um na terra. Quando Sansão cortou seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. Deixe a liderança do Espírito Santo a um lado. E a igreja, e você, e eu, não é nada mais que o mundo como o nome de Deus nela. Medite nisto nesta noite, quando você for para a sua casa, quando você deitar sobre o seu travesseiro. Deixem a liderança do Espírito Santo a um lado
E a igreja não é nada mais que o mundo com o nome de Deus nela. Apenas carregadores da mensagem de um profeta. Apenas isto. O mundo e a igreja são todos da mesma massa. Justamente como Jacó e Esaú eram dos mesmos pais. Porém o Espírito de Deus faz a diferença. Aleluia! Aleluia! Não faz diferença se você chama a si mesmo cristão. Qualquer um pode fazer isso. A questão é se você tem ou não o Espírito de Deus em você. Porque sem esse Espírito, você é reprovado. Você não é dos dele. Eu quero saber de qual lado eu estou. E a minha conduta, a minha atitude aqui na terra, mostra de quem eu estou. Ao lado de quem eu estou. Mostra. Senhor, o Senhor não precisa provar muita coisa para mim, não, Pai. Eu já tenho o suficiente. Não há muito, eu perguntei a uma senhora se ela era uma cristã e ela disse: eu gostaria que o senhor soubesse que todas as noites queimo uma vela. O que há no mundo que tem a ver com isso? Ah, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou pentecostal. Isso não tem nada a ver com a pergunta. É o Espírito Santo ou perecemos? A primeira palavra, o primeiro culto que o Senhor Jesus Cristo teve na terra, São Mateus capítulo 4. Vocês lembram da primeira palavra que ele expressa no primeiro culto? Vamos lá, vamos assistir o culto do Senhor Jesus. Emanuel, Messias, Deus conosco. Arrependam-se. O primeiro culto de Jesus, a primeira palavra, ele diz: arrependam-se. Ou temos o Espírito Santo, irmãos, ou perecemos. Notem, a igreja de Esmirna tinha se desviado para longe do original. Ela tinha se tornado um híbrido. Ela tinha se misturado como fizera Eva. Vocês sabem que um híbrido é um produto do cruzamento de duas espécies diferentes. O resultado não é mais puro como o original, é um mestiço. Quando Eva consentiu a besta misturar sua semente com a dela, ela produziu uma criatura chamada Caim, que não era puro homem, ele era do maligno. Notem o quanto ele era diferente de Abel. Notem o quanto ele era diferente de Sete. Ele odiava a Deus e não obedecia à palavra, e perseguiu e matou o justo. Ele se colocou acima da palavra. A igreja também tem se apartado do que ela era originalmente. Ela é um híbrido, isto é, a igreja nominal é um híbrido. As pessoas dizem: eu sou batista, não foi assim no começo. Eu sou metodista, não foi assim no começo. Ao invés da palavra de Deus, ao invés de homens cheios do Espírito na igreja, que fossem guiados pela revelação dada pelo Espírito, existe agora credos e leis e sugestões de homens eruditos. O aprendizado tem tomado o lugar da revelação. O que a teologia diz tem tomado o lugar do que a palavra diz. O que a mensagem do profeta diz tem tomado lugar ao que eu acho, ao que eu penso. Ou não é assim? É. E não vai resistir até o final com aquele que ficar com o que eu acho, eu penso. Não, eu acho que é melhor assim, Deus. Chega de nós termos o Senhor como rei. Nós agora queremos um homem aqui que nós podemos pegar na mão dele e chamar de meu rei. E como foi a escolha de Israel? Foi inteligente? Saul? Que escolha! Era o mais alto,
era o que falava melhor, era o que se expressava melhor, era eloquente. As pessoas têm trocado o Espírito Santo por algo mais apresentável, por uma experiência de 5 minutos. Não vai resistir até o final. Mas a oração sacerdotal em São João 17. Pai, nenhum daqueles que tu me destes, eu lançarei fora. Há alguns que caminham conosco durante 10, 20, 30 anos, mas não suportam. E eu entendi um dia isto. É que eles nunca foram a Jesus. Nunca. Jesus nunca chamou por eles. Pai, todo aquele que vier, aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Eles nunca tinham ido realmente. Me lembro de um amigo lá em São Paulo, por mais de 20 anos, chega agora, não suportou os percalços do caminho. Nunca foi a Jesus. Suportar até o fim é ter Jesus na alma. Na alma. Suportar a prova e dizer com o filho morto na barriga, vai tudo bem, é ter Cristo na alma. Um corpo queimado, irmão Valdemar, mas que situação? Se Deus quis assim, irmão Tiago, amém. Que resposta! 83 anos de idade, o corpo queimado. Teve que tirar todos os dentes que estava ferido. Mas dizia, se Deus quis assim, irmão, vai tudo bem. Canta um hino para mim, irmão Tiago. Canta mais um, canta mais um. Parece que eu já estou chegando lá. Da onde vem esta voz? É da alma. A ponto que uma saudação. Que poder você tem, meu irmão? Que poder você tem, minha irmã? Vamos dizer que foi Deus te abençoe. Ela disse, salve agraciada. João Batista morto, ressuscita. Uma saudação ressuscita uma criança morta na barriga de Isabel. É Deus em carne humana ou não? É. No princípio era, e nós éramos com Ele. Ei, graças a Deus. Deixa eu só ver se eu encontro. Quando a igreja se desvia da palavra, ela crê em qualquer coisa. É o parágrafo 49 da Era de Esmirna. Quando a igreja se desvia da palavra, ela crê em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Uma luz que brilha é Deus falando. O sol radiante chega e bate em cima de uma pedra, forma uma imagem, é Deus falando. E vão criando coisas e mais coisas. Quando a igreja se desvia da palavra, ela crê em qualquer besteira. Em qualquer coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e continue nos animando para sermos fiéis até a morte, porque o prêmio da nossa vocação já está bem próximo. Amém? Amém.
Um abraço a todos vocês que nos acompanharam pela nossa página na internet. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Nós estamos agradecidos a Deus, irmãos, por este último culto aqui nesse lugar. São 12 anos aqui. 12 anos. Tantas bênçãos que recebemos aqui. Tantas glórias, quantas curas, quantas libertações Deus nos deu. Não é? Quando você fizer esta última oração, agradeça por este lugar. Agradeça pelo tempo que nós tivemos aqui. Tantas bênçãos. Deus tem sido gracioso demais para conosco. Tem nos livrado de tanta coisa. Amém? É bom sermos agradecidos. É o melhor sentimento que pode haver na face da terra, gratidão. Então nós agradecemos ao Pai por este lugar, pelas reuniões que tivemos aqui, por quanto Ele operou em nosso meio aqui, e agora Ele nos presenteia com um novo lugar. Hoje, logo pela manhã, nós recebemos as chaves, as cadeiras já estão lá. Quando terminar aqui, nós já vamos levar os materiais daqui e vamos para lá. E se Deus permitir, sábado próximo, às 18 horas, com a inauguração. Amém? Com a presença do Espírito Santo. O pastor Adil vem lá de São Paulo e vai estar conosco, também alegrando. Os irmãos daqui de Taguatinga, quem tem dúvida para ir lá, pelo endereço que foi informado? Vocês aqui de Taguatinga, alguém tem dúvida? Alguém tem? Não, irmã Helenice? Tem dúvida para ir? Não? Sabe chegar lá? Tudo bem? Irmã Jó, tem alguma dúvida para chegar lá? Tem? Não? Não tem? Tem ou não tem? Porque senão a Kombi vem aqui no sábado às 18 horas. Mas se vocês sabem chegar lá, não sabe? Não, então assim, só que não vai poder atrasar, porque senão perde o começo do culto lá. Tudo bem? Então, irmã Jó, a senhora não sabe vir, então é bom, 18 horas a Kombi vai estar aqui, na igreja, aqui, no mesmo endereço. Tudo bem? Vai estar fechado, o irmão vem com a Kombi aqui e pega os irmãos que estiverem aqui, para aprender o caminho, e aí depois nos próximos cultos já vai aprendendo. Tudo bem? É isso, irmã Jó? Amém? Amém? Amém. Então, se houver mais alguém, se a senhora desejar vir para cá também, irmã Helenice, para ir na Kombi, senão a senhora fique à vontade. Tá bom? Amém. Então a Kombi vai estar aqui, mas não pode atrasar, porque senão perde lá o começo da reunião. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam pela nossa página na internet. Irmão Rafael e irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Manuel Joaquim e família, em Hidrolina, Goiás. Irmã Neuci e irmã Rebeca, em São Carlos, São Paulo. Irmã Milze e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Francisco e irmã Luzinete, em Bilac, São Paulo. Irmão Deri e família, em Nueva Esperança, Paraguai. Irmão José Rufino, em Sol Nascente, Lusiânia, Goiás. Irmão Eupídio e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Pacheco e família, em Recife, Pernambuco. Irmão Ricardo e família, em Jaú, São Paulo. Irmã Avane Maria, em Jardim Gá, Goiás. Irmão Marcelo Mesquita e família, em Valparaíso, Goiás. Irmã Edneia Costa, em Jardim Gá, Goiás. Irmão Hinaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Jesus e irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmã Noemi Duarte, em Asa Norte, Distrito Federal. Irmão Leonardo Leite, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão José Inácio e família, em Novo Gama, Goiás. Irmã Késia Maria, em Minaçu, Goiás. Irmã Carla e família, em Pedregal, Goiás. Irmão Emival e família, em Rio Verde, Goiás. E mais 30 conexões aqui que não identificaram seus nomes. O nosso programa Fé para Vencer vai ao ar todos os dias pela Rádio Redentor AM 1110. De segunda a sexta, do meio-dia às 13 horas. Aos sábados, das 7 às 8 da manhã. Pela nossa página na internet, diariamente ao meio-dia. Você tem Fé para Vencer no seu lar, no seu coração. Você pode acessar aí pelo seu tablet, seu smartphone, seu computador, pelo seu rádio.
Seja abençoado enquanto você almoça, você ouve Fé para Vencer. Isso se torna um bom hábito nas nossas vidas, alimentarmos da palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Diácono irmão Egilson, vamos orar aqui? Não tem nenhum pedido aqui, mas se você pela internet, você não enviou aqui mesmo no tabernáculo, você tem alguma necessidade, vamos orar com o diácono irmão Egilson e também agradecer por esse bom tempo que nós tivemos aqui. Cada um ore da sua maneira e Deus responde mediante a sua fé. Vamos orar. Querido Pai Celestial, quão agradecido estamos, Senhor, pela Tua palavra que ouvimos, Senhor Deus, pelo alimento que o Senhor tem nos dado nessa noite. E estamos agradecidos também, Senhor, aquele sentimento de gratidão, de agradecimento por esse lugar que o Senhor nos deu, Senhor. Estivemos aqui por volta de 12 anos, te adorando, te louvando, recebendo as bênçãos do alto. Quantas bênçãos recebemos, Senhor. Cantamos aquele hino, quantas bênçãos, quantas são, né? São inúmeras. E estamos agradecidos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem transformado pessoas aqui, o Senhor tem curado, Senhor, o Senhor tem derramado as Tuas bênçãos, tem falado no coração de cada um, Senhor, e agradecido estamos por esse tempo aqui. E agora, Senhor, possa abençoar-nos mais e mais naquele lugar ali onde o Senhor tem nos dado, onde o Senhor tem nos presenteado, Senhor, que o Senhor possa continuar conosco ali até o dia de Cristo, Senhor, porque sabemos que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo, até o dia da Tua vinda. Estamos agradecidos. Leva-nos em paz, guardados para os nossos lares nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus continue te abençoando e até sábado próximo, lá na CNF1. Deus os abençoe. Sim, foi a graça de Jesus. A graça